Aquele lugar, diga amém. Nós vamos distribuir algumas garrafinhas de álcool que nós temos aí em forma de evangelismo. Está tudo sendo elaborado, preparado para a honra e glória do nosso Deus. Diga amém. Peço a vocês também que estejam orando pela nossa irmã Ana Paula. Eu estive essa semana já lá, nós estamos adiantando algumas coisas para ver se ela consegue já mudar para a nova casa. E em nome de Jesus nós vamos conseguir fazer isso essa semana. Diga amém. Peço que você ore também pelo estado emocional dela, porque não é fácil atravessar o que ela está atravessando. Perdeu a sogra, fez um mês na segunda-feira, e uma semana depois perdeu o marido. E aí, ela também contraiu o Covid e ninguém poderia estar perto dela. Então ela passou mais de 20 dias isolada por conta do Covid e em luto. Imagina que isso é algo extremamente complicado, mas Deus é bom e Deus está agindo na vida dela. Irmão, você não tem ideia o quanto de testemunho essa mulher pode dar nesses últimos dias do que Deus fez e tem feito. O que Deus fez e tem feito, creia nisso. Deus cuida dos seus. Deus sempre cuida e guarda dos seus. Então inclua a nossa querida irmã Ana Paula aí nas suas orações em nome de Jesus. O nosso rebaixamento aqui do nosso teto, irmãos, estamos por alguns detalhes, né, que não é barato. O mais barato que nós conseguimos foi R$ 2.800. O cara já entrega ele pronto para a gente. Não é barato, mas é uma coisa que pela fé nós vamos ter que fazer, não tem jeito. Olha como é que está o calor aqui hoje. Você que está na internet, você está aí na sua casa com ar-condicionado, com ventiladorzinho, tá bom, mas aqui a gente está sofrendo um bocadinho com calor. Mas em nome de Jesus, eu creio pela fé que até o dia 15 de novembro nós vamos rebaixar essa igreja. Em nome de Jesus. Mesmo que a gente rebaixe, depois a gente vê pela fé como é que a gente vai terminar esse negócio. Mas em nome de Jesus nós temos que fazer. Também estamos essa semana ampliando o nosso sistema de segurança. Nós tivemos uma tentativa de assalto no último domingo para segunda-feira aqui na igreja. Tentaram invadir a igreja pelo telhado. Nós temos alarme, nós temos sensores, mas nós vamos ampliar os nossos sensores para cobrir uma área ainda maior, para que a gente não seja surpreendido. Ah, mas pastor, o senhor não crê que Deus guarda? Creio. Quem não crê é eles. Porque o que eles mexerem aqui não é meu, é de ai do homem que tocar nas coisas do Senhor. Isso é fato, é bíblico. Mas eles não têm esse temor. E a gente precisa estar sempre aqui prontos para poder. Acabou de chegar uma mensagem aqui para mim, para você incluir aí nas suas orações um casal chamado Rodrigo César e sua esposa Andréia. O Rodrigo está entubado e a Andréia está no CTI por conta do Covid. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Os alunos podem esperar. Erga suas mãos em nome de Jesus. Você não sabe, eu também não sei em que hospital ou a direção do hospital que o Rodrigo César está e a Andréia está. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós como igreja constituída nesse lugar, reunidos com os irmãos aqui e os irmãos da internet, nós te pedimos, Senhor, misericórdia. Te pedimos, Senhor, a tua intervenção sobre a vida do Rodrigo César, Senhor, e da sua esposa Andréia. Ele está entubado, Senhor, e a sua esposa no CTI. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos vida sobre eles. Te pedimos, Senhor, a tua intervenção sobre a vida deles neste momento, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que a medicina já não pode fazer. Faz, Senhor, aquilo que os remédios talvez não possam fazer. Nós cremos, Senhor, que tu és um Deus de cura. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, toca na vida do Rodrigo, Senhor. Toca, Senhor, na vida da Andréia agora, Senhor, neste momento. Te pedimos, Senhor, que tu venhas mudar esse quadro, tu venhas libertar essa vida dessa doença, que tu venhas curar essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, meu Senhor. Mostra para todo mundo que tu és Deus nos céus e na terra.
Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos cura sobre a vida do Rodrigo César e sobre a vida da Andréa nessa noite. Em nome de Jesus, todos digam. Nessa noite eu quero convidar a você, na sua casa, antes de dormir, que você ore pelo Rodrigo e pela sua esposa Andréa. Ele está entubado e ela se encontra no CTI. Vamos fazer uma corrente de oração. As irmãs aí já anotando o nome, por favor. A irmã Gigi já está ali anotando, né? Também está anotando. Você aí da internet que faz parte ou não faz parte da nossa igreja, coloque o nome deles aí, para que você venha orar por eles em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 da palavra de Deus. Que a palavra de Deus venha com poder, graça e misericórdia sobre você. Tivemos algum probleminha na nossa imagem aqui, pelo que eu estou vendo, é a imagem. Alguma queda da internet. Normalizou. O áudio eu não sei. Glória a Deus. Atos capítulo 12 da palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5, para a gente ganhar tempo e eu te explico a história. Até o versículo de número 8. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não, para a gente contextualizar, vamos do versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia orações incessantes. Você pode repetir comigo? Orações incessantes. Vamos de novo. Orações a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, esse é o versículo que você não pode esquecer essa noite. Versículo de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Vamos seguir um pouquinho mais. Então, saindo, o seguiu, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe ter uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que estava trancado, que era um portão que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Se lhe abriu como? Como? E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiantou o anjo, se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te entregar as nossas vidas em teu altar. Fala conosco, Senhor. Aquilo que tu queres falar, nos orienta através da tua palavra. Pai, que todo empecilho, que tudo aquilo que o inimigo tentar colocar neste momento, para que a tua palavra não alcance a vida dos teus filhos, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos, Senhor, que o teu poder se manifeste através da tua palavra, em nome de Jesus. Todos digam. Irmãos, o título da mensagem dessa noite é o poder da oração. Existe algo nas nossas vidas extremamente poderoso, mas que muitas das vezes a gente ou não usa ou simplesmente não sabe usar, que é a oração. Eu vou contextualizar aqui para você entender melhor. A Bíblia diz que um certo monarca chamado Herodes vai começar a perseguir a igreja do Senhor. Ele vai prender alguns. Ele vai matar Tiago, irmão de João, um dos discípulos de Jesus, um dos futuros que era já apóstolo. Andava com Jesus, você lembra, né? Pedro, Tiago e João. Esse Tiago vai ser assassinado ao fio da espada. Herodes vai ver que isso agrada muito aos judeus, ao judaísmo, aos judaizantes da época. O que ele faz? Prende Pedro. Qual era a ideia dele? Matar Pedro, para ainda mais alegrar o coração dos judeus. Só que era a festa dos pães asmos e vinha a Páscoa, eles não podiam fazer isso, ele tinha que esperar passar a Páscoa. E ele iria fazer isso. Só que, enquanto Pedro está preso, aprisionado, e Herodes tomou todo o cuidado, você viu aqui que nós lemos aqui, que eram 4 grupos de 4 soldados que guardavam ele. Ele, não sei se sentado ou deitado ou em pé, ele estava acorrentado, e 4 soldados ao redor dele, mais 4 depois de um portão, mais 4 depois de um portão, e mais 4 já quase na rua. Pedro está dormindo. Porque quando você aprende a confiar em Deus, se vai morrer ou se vai viver, a tua vida está nas mãos dele. Então Pedro, se vou viver não sei, se vou morrer não sei, mas o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. E aí, enquanto isso está acontecendo aqui no cárcere, a igreja está reunida fazendo o quê? Cantina? A igreja está fazendo o quê? Brincando de pique? Ela está fazendo o quê? Orando. A oração do justo vale muito em seus efeitos. A igreja do Senhor está orando pelo homem de Deus que estava preso. A igreja do Senhor, naquele tempo, reunida numa casa, estava clamando a Deus pela vida de Pedro, para que Deus entrasse com providência, para que o quadro da vida de Pedro fosse mudado. E o que aconteceu? Deus ouviu. Deus vai enviar um anjo até o cárcere. A igreja não sabia qual era o cárcere que Pedro estava, ou qual era a cela, mas Deus, seja qual for o seu problema, Deus sabe exatamente onde ele tem que ir para mudar o problema. O anjo chega lá, Pedro está lá, ó, tranquilão, tranquilaço. Os soldados estão ali, de prontidão, que sabe que se perdeu preso, paga com a vida, e pagaram. O anjo do Senhor entra dentro do cárcere, a luz da glória de Deus brilha, ninguém enxerga ele. Ele chega em Pedro e diz: pega as tuas coisas e me segue. Quando Deus falar alguma coisa com você, faça, porque isso pode depender da sua vida.
Quando Deus te orientar o que fazer, faça, porque isso pode depender a sua vida. Ele pega as coisas dele e vai seguindo o anjo. Na cabeça de Pedro, como ele estava dormindo, ele pensou o quê? É uma visão. Eu estou tendo uma visão, ou então estou sonhando. E ele vai passando, passa pelos primeiros 4, passa pelos segundo guarnição. Só que a Bíblia diz que uma porta estava trancada. E ela se abre automaticamente. Pedro sai na rua, o anjo deixa ele, aí ele sabe. Agora sei que o Senhor me livrou das mãos de Herodes. Ele vai para casa, vai bater lá na porta, ninguém vai atender, uma jovem vai atender, e essa jovem vai dizer, é Pedro, vão dizer, não, é só o anjo dele, é o espírito dele, e tal. Aí quando ele entrar aquele alvoroço, ele vai tentar mandar todo mundo ficar quieto, para ele poder ir embora. Aí no outro dia Herodes vai querer apresentar o homem, fugiu. O que eu quero dizer essa noite, o que a palavra de Deus quer nos dizer essa noite, existe um poder em nossos lábios que nós ou não usamos, ou nós precisamos aprender a usar, e isso é a oração. Porque a oração desse povo mudou o cativeiro de Pedro. A oração desse povo mudou a realidade no qual Pedro estava vivendo. Se eu quero viver algo diferente, se eu quero viver algo na vida de alguém diferente, se a pessoa está cativa pelo pecado, cativa por uma doença, cativa sei lá pelo que, e eu estou vendo que aquilo ali vai ser fatal, eu preciso usar o poder que Deus me deu, e é a oração. Para a gente entender isso, eu preciso convidar você a voltar comigo em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, não precisa abrir, você conhece. Gênesis 1 e 2 vai dizer que Deus, na variação do dia, Ele vinha ter com a sua criação, o homem. Todos os dias, na variação do dia, Deus vinha ter com o homem. O que ele tinha ali? O que ele tinha? Não ouvi. Com o homem, Deus e o homem, um relacionamento, perfeito. Mais o que? O que ele tinha ali mais? Intimidade. Mais o que? Comunhão. O que aconteceu no Éden que, por conta da glória de Deus e a santidade de Deus, isso foi distanciado? O pecado. O pecado nos faz ficar separados ou distantes de Deus. Não é isso? Então não havia mais esse contato como havia no Éden antes do pecado, que Deus vinha, se apresentava. E eles tinham diálogos. Mas o pecado distanciou o homem de Deus. Deus deixou uma forma de ter ainda uma comunhão com Ele, ter um contato com Ele, ter uma intimidade com Ele. Como? Através do quê? Do quê? Da oração. Como você fala com Deus? Como você inclui Deus nas suas coisas? Através da oração. Por mais que o pecado tente nos manter distante, existe um meio pelo qual eu posso me apresentar diante de Deus, através das minhas orações. Se eu não orar, a minha vida humana e pecaminosa, ela sempre vai trabalhar para nos manter distante. O pecado trabalha, o diabo trabalha para que nós venhamos a estar cada vez mais distante. Sabe por quê? Isso é o princípio básico da comunicação. Não vou fazer isso aqui agora, porque
tem internet, não vai ter como eles entenderem. Mas o que acontece se eu falar com alguém aqui na minha frente, uma forma normal? Ela vai ouvir ou não vai? Mas se eu der um passo para trás, continua ouvindo? Mas se eu estiver aqui e ela estiver lá do outro lado da rua, e eu falar, o que acontece? Ela vai entender o que eu estou dizendo? Por quê? Por causa da distância. Uma vida sem oração me mantém distante, e essa distância não faz com que eu compreenda o que Deus quer falar comigo. Isso é princípio básico da humanidade, comunicação. Quanto mais distante, mais eu não consigo compreender. E aí tem distúrbios, ou tem coisas no meio da comunicação que pode atrapalhar meu entendimento. Por que eu preciso ter uma vida de oração? Porque a vida de oração me aproxima. E aí eu consigo entender o que Deus quer falar comigo. Aí eu consigo entender o que a palavra de Deus quer falar, ou Deus quer falar através da palavra comigo. Mas se eu não tenho intimidade, se eu não tenho comunhão, eu me afasto, e quanto mais eu me afasto, mais difícil fica para eu ouvir. E se eu não escuto direito, eu não vou entender. Então a oração é mais do que simples palavras. É por isso que a palavra de Deus diz que não vos fiqueis em vãs repetições. É por isso que Jesus, o próprio Jesus, não negligenciava o ministério da oração. Entre as suas palestras, as suas ministrações, entre milagres, entre libertações, ele sempre separava um tempo para fazer o quê? Para orar, para buscar a face do Senhor. Ele ainda vai instruir os seus discípulos: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando ele começa com Pai nosso, ele está dando, sabe o que? A proximidade, intimidade. Porque é preciso ter intimidade, e isso só conseguimos através da oração. O nosso problema é que a gente tem muito tempo para Netflix. Não é pecado assistir Netflix. A gente tem muito tempo para assistir algumas coisas no YouTube. Não é pecado, dependendo do que você está assistindo, ou no Netflix ou no YouTube. A gente tem muito tempo para o WhatsApp e uma série de coisas, mas a gente dedica pouco tempo para o essencial, para a prioridade, uma vida em oração. Como eu quero viver milagres como escrito em Atos capítulo 12, se eu não me dedico à vida de oração? Se aqueles irmãos na igreja ali não estivessem orando, será que Pedro teria saído dali? Se Deus quisesse, segundo a sua soberania, sim. Mas pelo contexto que a gente está vendo aqui, provavelmente não iria sair. Se eu quero ver a realidade de alguém mudada, se eu quero ver a realidade da vida de alguém transformada, eu preciso me dedicar e ter uma vida de oração. Que seja 10 minutos pela manhã, que seja 10 minutos à tarde, que seja 20 minutos à noite, mas eu preciso ter uma vida de oração. Sabe por quê, irmãos? A oração é uma chave. Eu, buscando a presença de Deus, eu descobri que a oração é uma chave. Tem uma chave aí, não tem? Me dá uma chave aí, alguém aí, por favor. Uma só. Pode ser essa daí mesmo. Diácono José está me dando a chave aqui. A oração, irmãos, a gente pode assemelhar a oração como uma chave. Qual é a função da chave? Abrir porta.
Essa chave abre qualquer porta? Não. Mas a Bíblia diz que Jesus tem a chave de Davi, que abre qualquer porta. Qual porta que essa chave aqui abre? A porta que pertence ao miolo dela. Então, para a gente viver o extraordinário da vida, daquilo que Deus tem para nós, não basta apenas ter a chave, tem que saber aonde é o miolo. Muitas pessoas ainda têm a chave e a oração, mas não sabem mais onde é o miolo. Jeremias vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que tu não sabes. A porta, o miolo, é Jesus Cristo. Hebreus vai dizer que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Isso é o que? Fé. A oração, simbolicamente, é a chave, mas a fé é o miolo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há um conjunto aqui entre o quê? E o miolo. Porque você pode ter muita oração, mas se você não tiver fé, essa porta não abre. Irmãos, não abre. Mas se você pode até ter fé, mas a sua fé está com a chave errada, essa porta não. É quando você canaliza sua fé para coisa errada. Dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus, não é? Não leva. Porque Jesus é e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele diz o seguinte: eu sou a porta das ovelhas. Não eu, tá? Ele. Então, para se achegar a essa porta, é preciso ter a chave, mas é preciso ter o miolo certo. Esses irmãos aqui de Atos capítulo 12, eles não só têm a chave, eles não só conhecem o miolo, eles não só têm esse conjunto, como eles vão abrir essa porta. A oração ministrada com a fé, ela abre a porta dos céus pelo lado de dentro, porque ela vai até Deus e Deus abre a maçaneta e diz: vai. Se você não entender isso, você não vai entender que a caminhada da vida cristã é uma caminhada de mão dupla. Deus é todo poderoso, sim ou não? Sim ou não? Por Ele ser todo poderoso, Ele é obrigado a fazer tudo que eu quero? Claro que não. Mas também Ele não vai fazer o que é para eu fazer. Quem paga o preço de oração? É Deus? É quem? Sou eu. Quem paga o preço de jejum, consagração, estar na igreja, se envolver na obra da igreja, ser instrumento de Deus onde Deus quer? É Deus? É quem? Sou eu. Por que Jesus, quando chega lá no túmulo de Lázaro, vai dizer o seguinte? Ele diz o seguinte: ô pedra, sai daí. Foi isso que ele disse? Foi? O que ele disse? Tirai. Então o que é para eu fazer, ou o que está nas minhas possibilidades, eu tenho que fazer. Porque quem vai fazer o milagre acontecer é Ele, mas eu tenho que fazer a minha parte. Senão é um relacionamento unilateral, ele tem que fazer tudo. E aí o Deus vira eu me torno o Deus da coisa. Senhor, eu quero isso. Ô Deus, eu quero isso. Deus, eu quero que transforme isso aqui. A vida cristã com Deus e a vida de oração nos ensina que nós temos que ter um relacionamento com Deus, mas esse relacionamento é de mão dupla.
Eu vou, vem. Eu vou, vem. Eu oro, Ele responde. Eu clamo, Ele me consola. Eu adoro, Ele quebra cadeias. O que acontece com Jacó quando ele está fugindo? Ele para num certo lugar, pega uma pedra, vai deitar para dormir. Ele tem um sonho. E aí no sonho dele tem uma escada. O que a Bíblia diz? Que anjos... Faz o quê? O que é isso? É a vida cristã. Anjos são ministradores da parte de Deus. Eles receberam, Deus recebeu a oração e Deus resposta. O anjo traz, o anjo volta, o anjo vai, o anjo volta, o anjo vai. Por quê? Porque a nossa vida cristã precisa ser compreendida, que a vida cristã é uma via de mão dupla. Eu preciso me aproximar, porque senão o pecado vai me afastar. Tem um estudioso, um homem, esqueci o nome dele aqui agora, lembrei o que ele falou, mas esqueci o nome dele aqui agora. Ele diz: ou esse livro, que é a Bíblia, te afasta, mude, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar dele. Ou uma vida de oração me consagra e me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar de uma vida de oração. É simples. Não tem muito floreio, não. É verdade nua e crua. Não basta ter a chave. E essa chave aqui pode ser a sua eloquência no falar. Se você não tiver o miolo certo, você não abre. Não abre. Esses homens e mulheres que estavam ali reunidos, eles vão clamar a Deus pela vida de Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração move os céus. A oração, ela é uma engrenagem que faz os céus se moverem. Por isso que uma vida de oração, os céus estão sempre prontos ou em movimento. Isaías vai dizer, no capítulo 6, que enquanto aqueles que clamavam, a casa se enchia, e os lumiares... Por quê? Porque enquanto que alguém clama, os céus começam a se mexer, a estrutura começa a balançar. É por isso que a vida de oração é importantíssima, irmãos. Porque muitas das vezes você não está, e a gente não está vivendo mais da parte de Deus para conosco, não é porque Deus não quer, é porque a gente está negligenciando uma vida de oração. E uma vez que eu negligencio a vida de oração, sabe o que acontece? Essa engrenagem fica parada. Ah, mas pastor, será que enferrujou? Vai ter que botar um óleo? Óleo não falta no céu. Óleo da unção, o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Quer uma coisa melhor do que o óleo? O sangue de Jesus, quando pinga, faz a engrenagem voltar a funcionar. Mas para isso acontecer, eu preciso sair dessa noite sabendo que a oração, ela move os céus. A oração é como uma chave. A oração é uma via de mão dupla. A oração é um poder que foi dado aos crentes. E se o crente não entender isso, ele começa a sucumbir nas armadilhas do diabo. Porque tudo que o diabo não quer é que esses lábios comecem a proclamar a glória de Deus, que esses lábios não clamem pelo Deus Todo-Poderoso. Você quer uma ideia da importância da oração e do poder da oração? Irmãos, o ministério de Jesus começa como? No deserto 40 dias.
Ele está fazendo o quê? Jejuando e... Qual é as últimas palavras de Jesus? O que ele está fazendo? Lá na cruz, orando: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Consumado. Então ele começa orando, ele termina orando. Como é que eu quero viver uma vida com Deus, uma caminhada com Deus, se eu não vivo como Jesus? Porque Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu quero viver milagres, eu quero viver extraordinário de Deus, eu quero ver Deus fazendo isso, aquilo, outro. Mas se eu mesmo não vivo uma vida de oração, não estou dizendo, se você viver uma vida de oração, que tudo que você vai pedir, Deus vai responder. Deus vai responder aquilo que lhe der a glória, e segundo a sua soberania Ele quiser fazer. Isso é fato. Não tem encontro da carochinha aqui. Aqui é realidade. Aqui crente passa por tribulações, diga amém. Infelizmente passa. Por que passa? Crente morre ou não morre? Mas em nada disso, absolutamente nada, arranha a promessa do Senhor, que um dia Ele virá nos buscar, e aqueles que já morreram ou descansam no Senhor, ressuscitarão e irão para a glória com Ele. Mas para viver o extraordinário de Deus, para viver milagres como esse, para ver alguém ter a sua vida transformada, ou a sua própria vida transformada, é preciso sair desse lugar essa noite, ou desligar esse aparelho essa noite, sabendo que eu preciso viver uma vida de oração. Você conhece pessoas que precisam ser transformadas? Eu conheço. Você conhece pessoas que precisam ser tocadas? Só nessa noite chegou aqui a vida do Rodrigo César e da sua esposa Andréia. E se a gente se calar, o mal avança. Mas se a gente clamar, a realidade muda. Se você se calar diante de tudo que acontece dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, irmãos, há uma segunda onda de Covid já na França, já na Europa. Já há uma possibilidade de começar a fechar tudo, e já estão fechando, alguns países já estão fechando tudo de novo. Se a gente não se unir, e aí eu digo todas as igrejas do Brasil, e clamarmos ao Senhor, usarmos essa palavra, usarmos a oração como poder fervoroso, como aqueles irmãos estavam ali naquela noite, naquela madrugada, o Covid vem, a segunda onda vem. Mas se nós clamarmos a Deus, buscarmos a sua santa presença, se nós nos humilharmos, não é o que a palavra diz? Se nós nos humilharmos, se nós nos lançarmos diante do Senhor, Ele ouvirá dos céus, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Mas isso é através de quê? Da oração. Somente através do clamor e da oração que a gente pode viver coisas poderosas da parte de Deus. Pregar é maravilhoso, irmãos, essa é a minha vida. Adorar a Deus é tremendo demais. Mas isso aqui não pode ser só a totalidade da minha vida. Isso aqui é a continuidade do que eu sou no secreto com Deus. A gente pode brincar, a gente pode rir. Eu e a Né, a gente se perturba um ou outro. Mas na hora que tem que parar para o sério, é sério. Eu e minha esposa somos quase duas crianças, mas talvez com menos idade que os dois pequenos lá de casa, de tanto que a gente perturba e brinca um com o outro. Mas na hora que tem que parar, e o sério é sério. Existe uma grande diferença entre púlpito e altar.
Púlpito é um lugar onde alguém para falar. Altar tem que estar sempre fumegando. Porque eu não sou pastor porque eu estou aqui em cima falando. Eu tenho que ser pastor porque esse altar tem que estar fumegando. Você não é mulher de Deus porque você vem à igreja. Você precisa e é mulher de Deus e homem de Deus, que temos homens aqui, porque esse altar continua fumegando. E como o altar vai fumegar? O que Elias vai fazer lá no Monte Carmelo? Ele prepara o altar. Ele vira para o alto e diz: ó Senhor, Deus de Israel. O que ele está fazendo? Ele está orando. É quando eu oro, é quando eu clamo, é quando eu busco, é quando eu estou na presença dele, que o altar começa a fumegar. Não confunda jamais púlpito com altar. Feche seus olhos, vamos encerrar. A vontade que eu tenho é de continuar aqui, mas eu sei que a minha hora já está passando. Aliás, até falta pouco. Como está a sua vida? Desculpe. Como está o seu altar? Fumegando? Como está a sua vida de oração? Porque a sua vida de oração, quando fizer esse altar fumegar, todos aqueles que não acreditavam no poder de Deus através da sua vida, como Elias, verá que Deus é contigo. E a realidade muda. Ninguém acreditava em Elias. Eram mais de 800 profetas, 400 e poucos do profetas de Baal, mais 450 dos postes ídolos. E Elias com Deus. E você com Deus é a maioria. Mas Elias mantinha o altar da sua vida fumegando, para que o altar da realidade pudesse mudar a visão dos outros. E aqueles que ficavam calados, que até adoravam os postes ídolos, quando começa o altar de Elias a fumegar, ele diz o que? Só o Senhor é Deus. E aí eles pegam e começam a matar todos os falsos profetas, os falsos sacerdotes, porque a realidade mudou, mas só mudou depois que Elias orou, e aí o altar fumegou. Você quer viver experiências novas com Deus? Você quer viver algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família? Você quer viver uma realidade onde alguém na sua casa ainda não está nos pés do Senhor? Talvez o que esteja faltando é um clamor para que esse altar comece a fumegar, para que essa realidade mude. Porque seria muito fácil, irmãos, esses irmãos aqui de Atos 12, simplesmente aceitarem a realidade como é. É assim mesmo. Não tem jeito, é assim mesmo. Como diz o ditado, né, irmãos? Pau que nasce torto, nunca vai se endireitar, vai morrer assim mesmo. Mas para um altar que começa a fumegar, a história pode começar ruim, mas quando Deus entra nela, Ele muda o final. Eu não sei como está a sua história. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o que você tem vivido, ou passado, ou está vivendo. Mas o que eu sei é que quando você deixar de negligenciar a sua vida de oração, e você começar a priorizar a sua vida de oração, o altar começa a fumegar. E uma vez que o altar começa a fumegar, tudo ao seu redor muda.
Tinham mais de 2 anos que não chovia na terra, até o dia que o altar fumegou. Aí Elias vai fazer o quê? Vai subir e vai o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer dança da chuva? Vai fazer sinal de fogo? Elias vai fazer o quê? Ele vai orar. E aí o servo dele vai dizer: só vejo uma nuvem pequenina, do tamanho da mão de um homem. Foi o bastante para a história daquele povo mudar. A chuva caiu e a história foi mudada. Mas antes disso, o altar começou a fumegar. Precisamos fazer o altar das nossas vidas voltar a fumegar, para que o morto receba vida, para que o entubado lá do Covid receba vida, para que aquele que está no CTI receba vida, para aquele que está desenganado pelos médicos receba vida, para aquele que está foragido da sua casa seja resgatado e volte para a sua casa, para aquele que está aprisionado no pecado seja liberto como Pedro foi liberto. Mas antes disso, o altar precisa fumegar. Eu sempre digo uma coisa, eu vou repetir: não existe varinha de condom no céu. Não tem aquela varinha mágica que tem nos desenhos animados, que bate assim e puf, a coisa acontece. Mas você pode ver que grandes mudanças na realidade de Israel e na realidade de alguém começou quando alguém se colocou em oração. Como está a sua realidade? Como está a realidade à sua volta, da sua família, do seu trabalho, dos seus sonhos, da sua parentela? Como está a sua realidade? Ah, pastor, está uma maravilha, está beleza, está fluindo. Então continue orando, para que continue fluindo, porque se você para longe. Não, pastor, vou ser sincero para o senhor, está indo de mal a pior, está igual o ano de 2020, está difícil, e cada vez é notícia ruim atrás de notícia ruim. Eu tenho 2 coisas para te dizer essa noite, e eu vou encerrar, faltam 3 minutos. Você é crente em Cristo Jesus, sim ou não? Então você está em guerra. Guerra contra si mesmo, guerra contra o pecado, guerra contra o mundo e seu sistema, guerra contra as forças inimigas de Satanás. Você não veio para Jesus para virar um anjozinho com aquela toalhinha no redor do corpo voando. Ou não ganhou uma pulseirinha para botar no pulso e Deus disse assim: vai meu filho, vai brincar no parque de diversões. Não. Deus te chamou para o terreno da batalha espiritual, e essa batalha só se vence com jejum e oração. Você foi chamado por Deus para entrar nessa arena, chamada arena da oração. Sabe por quê? Porque Deus quer te tirar do conformismo. Porque o conformismo está te matando e matando as pessoas do teu lado, e você e eu muitas das vezes não fazemos nada. E elas caminham de passos largos para o inferno. E a gente negligencia a oração. Não estou dizendo que você não possa assistir uma série na Netflix, não pode assistir um filme, não possa assistir um futebol. Isso tudo é lícito, dependendo do conteúdo que você vai assistir, é claro. Mas se isso tiver mais tempo, mais prioridade na sua vida do que a sua vida de oração, temos um problema. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te entregar o culto dessa noite em tuas mãos. Senhor, aprendemos essa noite através da tua palavra que há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus,
mas também as orações que fazemos a Ti é uma chave, e essa chave precisa estar munida ou unida ao miolo certo, que é a fé. Que nós não podemos, Senhor, negligenciar uma vida de oração, porque uma vez que fizermos isso, Senhor, nós vamos sucumbir, e o inimigo vai achar brechas, meios, maneiras de nos levar para longe de Ti. Como teu servo, Senhor, como Moody disse, ou esse livro afasta você do pecado, ou o pecado te afasta. Senhor, nós queremos te pedir, nos ajude, Senhor, a nos afastar das coisas que nos levam para longe de Ti, e nos faz, Senhor, através da oração, entender a prioridade da oração para nos manter contigo. Oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, sou miserável homem que sou cego, pobre, nu, Senhor. Quero comprar de Ti ouro refinado esta noite. Queremos ser refinados através do Teu fogo, Senhor, para que esse altar que se chama minha vida venha fumegar do Teu fogo, do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não queremos ser mais uma igreja, Senhor, ou mais uma de uma igreja no meio da terra. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos trazer, Senhor, a Tua presença a este mundo, a Tua presença às pessoas que cruzam essas portas, a presença das pessoas que passam por essas portas, Senhor. Mas entendemos nessa noite que tudo isso começa através de uma vida de oração, através de uma vida de clamor, através de uma vida, Senhor, que não negligencia o ministério poderoso da oração, como Teu Filho amado Jesus Cristo nunca deixou, nunca negligenciou. Pai, perdoa-nos, Deus, porque muitas das vezes tivemos mais tempo para A, B e C, e separamos, quando separamos as migalhas do nosso tempo, Senhor, e aí muitas vezes no final do dia, Pai, ali pertinho da cama, já entre sono e acordado, Senhor, e dormíamos. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, a começar por mim, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo essa noite. Saímos desse lugar, ó Deus, sabendo que Tu não mudaste, Tu és o mesmo. Tu és Deus que responde, Tu és Deus de milagre, Tu és Deus que coloca em liberdade. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso manter a minha chama, o meu altar fumegando. Eu não posso negligenciar a minha vida de oração. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, protege, livra-nos de todo mal. Teu é o reino, Senhor, Tua é a glória, Teu é o domínio para todo sempre. Prepara, Senhor, os nossos corações para o domingo à noite, no qual o Senhor tem uma palavra poderosa para nos orientar, ó Deus. E prepara, Senhor, as nossas vidas a partir de hoje, a mantermos uma oração, uma vida de oração contigo. É a oração que nós te fazemos, certo, Senhor, da Tua vitória em nós e através de nós. Em nome de Jesus, todos digam, mão sobre o seu coração, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam, que Deus te abençoe, vá em paz. Diga para a pessoa que está próxima de você, não negligencie uma vida em oração. Deus te abençoe em nome de Jesus.